Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu o médico e historiador e depois discípulo Lucas, capítulo de número 6, glória a Deus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 6 também, Lucas 6, nós vamos introduzir aqui uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações na noite deste dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 6, verso também de número 6, a epígrafe diz: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas, em outras traduções, ressequidas. Amém? Lucas capítulo 6, verso 6, quem concorda aí já encontrou, diga amém. Ô glória. Quem não encontrou, diga culto de ensino na quarta-feira. Os irmãos aí estão ligeiros, amém? Glória a Deus. Capítulo de número 6, verso também de número 6, que diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha uma mão direita mirrada. Os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Jesus então lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a sua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, rapidamente eu quero dizer aos irmãos que nós estamos diante de mais um dos milagres feitos pelo nosso Senhor Jesus. Dentre tantos que até mesmo não for aqui redigido, catalogado, nós sabemos muito bem que durante todo o seu ministério, Jesus operou muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Em uma certa ocasião, eu até ministrando num culto de ensinamento, quando eu fazia as lives do reino, eu até falei muito sobre os milagres de Jesus, e eu disse que Jesus não fazia milagre para se aparecer, Jesus não fazia milagres para que através do milagre pudesse atrair as pessoas. Não, o maior objetivo de Jesus operar o milagre era, na verdade, através do milagre, produzir ensinamento, ensinar alguma coisa, mostrar alguma verdade. Jesus não fazia as coisas por fazer, Jesus não fazia as coisas para se aparecer, Jesus não fazia as coisas para atrair os olhares para si. Não, milagres de Deus era ensinamentos, era verdades que ele queria deixar dentro de cada coração, e este milagre não é diferente. Observe que Jesus, como um bom judeu, ele também tinha a sua prática como um judeu, de aos sábados estar se reunindo na sinagoga para estar fazendo três coisas. Eram as três coisas principais que o judeu fazia numa sinagoga. Primeira coisa, eles iam para a sinagoga para ofertar e para dizimar. Segunda coisa, eles iam para uma sinagoga para poder adorar a Deus. Terceiro, eles iam para aprender
a palavra de Deus, para ouvir a exposição bíblica da palavra de Deus. É mais ou menos o que nós fazemos quando nós nos reunimos aqui para cultuar. Nós nos reunimos aqui para ofertar a Deus tudo que temos e tudo que somos. Viemos aqui também para adorar a Deus, e viemos aqui para também receber uma palavra da parte de Deus, porque nenhuma reunião na onde o nome de Deus está sendo proferido, nenhuma reunião onde o nome de Deus está sendo colocado como prioridade, ele não venha a fazer presente. Mas não basta ele somente estar presente, ele precisa se manifestar. E eu quero declarar já algo sobre a sua vida. Jesus não está só presente aqui nesta reunião, ele vai se manifestar através das nossas vidas e através da nossa adoração. Aleluia. E Jesus, como um bom judeu, ele também estava lá. Como ele era também visto e conhecido como um rabino, ou como um rabi, um mestre, era dado a ele muitas das vezes a oportunidade para que ele pudesse fazer alguma exposição. Só que aquele culto era diferente. Por quê? Porque uma pessoa, um personagem ali fez parte daquela reunião. Um personagem ali fez parte daquele culto. Acredite, irmão, cada um de vocês tem uma participação no culto de celebração e adoração ao Senhor. Quando você não vem ao culto, acredite, você faz falta para o corpo de Cristo, porque a sua presença é importante também no culto, porque a você Deus confiou uma habilidade, Deus confiou um talento, Deus confiou um dom. Então quando você se ausenta, parece que falta parte do corpo, que será aquele dom, aquele talento, aquela habilidade que vai manifestar a edificação na vida de outras pessoas. E a Bíblia diz que justamente naquele dia que Jesus estava lá, este homem, que talvez já fazia algum tempo que não ia para a sinagoga, resolveu dizer: hoje eu vou para a sinagoga, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma deficiência, mas hoje eu vou para a sinagoga, porque tua luta, teu problema, tua necessidade, tua enfermidade, tua deficiência não é motivo, não é desculpa para você não vir para adorar e para exaltar, porque aqui é um lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aquele homem foi. Só que na sinagoga tinha 3 repartições. Os bancos da frente ficavam os principais, os sacerdotes, ficavam os escribas, ficavam os fariseus, ficavam as pessoas da elite religiosa e judaica daquela época. Os bancos de trás ficavam as pessoas ali que eram um pouco menos consideradas, e os últimos bancos ficavam ou as mulheres quando iam, ou alguém que tinha alguma deficiência física, visual, aonde as pessoas visualizavam. Acredito eu que na última fila então estava lá aquele homem tentando esconder a sua deficiência, tentando esconder a sua dificuldade, tentando esconder o seu problema, porque às vezes acontece assim também comigo, acontece assim também com você. Às vezes você está sofrendo sozinho, às vezes você está sofrendo calado, às vezes você está sofrendo, não quer ninguém saiba do seu problema, não quer que ninguém veja a sua deficiência, não quer que ninguém veja a sua necessidade, não quer que ninguém veja o que você está passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por mais que haja tristeza, por mais que haja amargura, por mais que haja rancor, por mais que haja ressentimento, por mais que talvez para você possa parecer até motivo de vergonha, diante de Deus esta vergonha, esse ressentimento, esta causa, este problema é oportunidade para o nome dele ser glorificado na tua vida. É sinal de que Deus tem alguma coisa a fazer na sua vida. É sinal de que Deus ainda tem um milagre para operar na tua vida. É sinal de que Deus ainda tem alguma coisa para intervir, para que o nome dele seja glorificado na sua vida.
Aquele homem estava ali, não sei qual era o tipo de dor, de sentimento e de pensamento que se passava pela sua cabeça, mas afim, ele tinha um problema, ele tinha uma necessidade. A Bíblia diz que esse homem tinha uma das suas mãos mirrada, uma das suas mãos estava ali se secando, estava ressequida, atrofiada, e a Bíblia diz, e Lucas, que era médico e como um olhar clínico, ele fez questão de redigir e colocar e definir que era a mão direita daquele homem que estava naquela condição, a mão de maior uso. Se ele for destro, era a mão de maior uso que ele usava. Poderia usar essas mãos para adorar a Deus, usar as mãos para o trabalho. As mãos, irmãos, são um dos principais órgãos do nosso corpo. As mãos é um dos órgãos do nosso corpo que pode tocar todo o corpo. Os seus pés não tocam todo o corpo, a sua cabeça não toca todos os lugares do corpo, o seu joelho não toca todos os lugares do corpo, os órgãos internos também não tocam todos os lugares do corpo. Qual é o único membro que pode tocar todos os lugares do corpo? É a mão, devido à sua grande utilidade. Com ela você pode fazer muitas coisas, mas aquele homem estava ali impossibilitado de fazer algumas coisas, porque a sua mão estava mirrada, e se a mão estava mirrada, a vida também estava mirrada. Mas você entrou aqui nessa noite por esta palavra. Deus me autoriza a te dizer: se alguma área da tua vida está desse jeito, mirrada, impossibilitada, infrutífera, não vai para frente, não sai do lugar, hoje é divisor de água, porque através desta palavra Deus vai desenrolar, vai desvendar, vai desamarrar e vai operar um milagre na sua vida. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, irmão? Aleluia, eu creio poderosamente nisso. Só que naquele culto, muitas pessoas não estavam ali com o mesmo objetivo que aquele homem estava, ou com o mesmo objetivo que Jesus estava. O texto é claro em dizer que os escribas estavam ali com os olhares em Jesus e os olhares no homem que estava com a mão mirrada. Olha para o texto e você vai perceber isso, que eles estavam prestando atenção no homem com a enfermidade e estavam prestando atenção em Jesus, porque era sábado e eles sabiam que Jesus tinha poder para curar, e eles pensaram assim: justamente hoje eu quero ver se ele vai curar no sábado. Acredite, irmão, tem gente de camarote na expectativa em saber o que vai acontecer ou deixa de acontecer na tua vida. Tem gente olhando tua rede social, tem gente olhando o seu status, não fala com você, não dá a paz do Senhor, não dá bom dia, não dá boa tarde. Isso não é uma mensagem vingativa, isso é uma realidade. Tem muita gente que infelizmente não está nem aí para mim, nem aí para você, mas não deixa de observar a minha e a tua vida, porque estão na expectativa de saber qual é o próximo passo que Deus vai fazer. Mas a expectativa deles era uma expectativa ruim, mas a expectativa de Jesus era uma expectativa boa, porque o coração de Jesus já ardia e dizendo: meu filho, fique em paz, é o último culto que você entra desse jeito, é o último culto que você fica desse jeito, é o último culto que você entra com esse problema, é o último culto que você entra com essa necessidade. Deixa falar, deixa olhar, deixa criticar, deixa dizer, mas nada disso vai impedir o milagre de acontecer. Porque você está com a mão mirrada, mas está no culto. Você está com problema, mas veio para adorar. Você está com a necessidade, mas rompeu com a barreira para chegar até aqui. Você tem uma causa, uma pendência para ser resolvida, mas você veio apresentar diante de Jesus, e Ele está presente na casa e com o coração aberto para operar milagre. Aleluia. Um olho em Jesus e um olho no homem. Como que ele já sabendo, como ele já discernindo, como ele já compreendendo, se tem um enfermo e tem quem faz milagre, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Deixaram de adorar a Deus, deixaram de prestar atenção na palavra. A expectativa era: será que ele vai curar no milagre? Porque acredite, escute isso que eu estou te falando. O primeiro profeta a profetizar o que vai acontecer na tua vida são os teus inimigos. Aleluia. Eita!
o primeiro a profetizar e a começar a declarar, porque ele fica assim: será que vai acontecer isso na vida dele? Será que vai acontecer isso na vida dela? Será que agora ele vai para frente? Será que agora ela vai para frente? Será que é o que vai acontecer? Já está declarando, já está profetizando. Deus está usando a boca do inimigo para declarar e para prever aquilo que ele vai fazer. E eles de olho ali: será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? E Jesus estava com o olhar já fixado na vida daquele homem. Sabe por quê, irmão? Às vezes dá uma impressão, ou só uma impressão, de que Jesus não está nem aí para os nossos problemas. Às vezes dá uma impressão de que ele não está nos vendo. É por isso que às vezes que a gente ora e a gente fala: Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Senhor, será que o Senhor não está contemplando esta situação? Senhor, será que o Senhor não está por dentro do que está acontecendo? Acredite, irmão, Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em cada detalhe da tua vida. Deus está de olho em cada circunstância da sua vida. E fique tranquilo, Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Acredite, na vida do crente, do Filho de Deus, até o que acontece de ruim serve como degrau para Deus te levantar ao caminho da vitória. Deus é especialista, é como o Marcelo falou, né? Às vezes precisa ficar difícil para ficar fácil. Coisa de doido, irmão. Só crente entende isso. Deixa eu te dizer uma coisa: para melhorar tem que piorar. Para melhorar tem que piorar primeiro, irmãos. Porque talvez esse piorar é um convite de Deus para orar. Este piorar é o convite de Deus para se consagrar. Este piorar é o convite de Deus para você melhorar. Irmãos, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Quando você está orando pouco, Deus manda uma tribulação para você orar mais. Quando você está buscando pouco, Deus cria uma situação para te atrair e trazer. Quando você entra no centro da vontade de Deus, você começa a entender. Aí Deus começa a dispensar a bênção. Aí Deus começa a dispensar a vitória. E Jesus estava ali, justamente num dia de sábado. O sábado era um dos dias principais, ou o dia mais principal na vida de um judeu. Os judeus, eles tinham como principal o dia de sábado. Deixa eu trocar aqui de microfone, que eu acho que é a bateria, né? O judeu, irmãos, ele tinha como o dia de sábado o dia principal do judaísmo. Por quê? Porque justamente eles entendiam, Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Na verdade, a palavra ali no original não é descansar como se Deus estivesse cansado, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Isaías capítulo 40 fala a respeito disso. Então, qual é o correto ali a palavra? Deus cessou de toda a sua obra. A palavra descanso que está ali também traz a ideia de que Deus criou todas as coisas e escolheu o sábado para desfrutar de toda a sua criação. Mas olhe para mim, a princípio, quando Deus ele fez as coisas, todas as coisas em uma semana ou em 6 dias, que a Bíblia não fala ali a quantidade de dias ali que era. A Bíblia não fala ali a quantidade de tempo, mas não era dias estabelecido pelas horas que a gente conhece hoje. Mas a Bíblia diz que o desejo de Deus é que este sábado de descanso fosse um sábado eterno e não acabasse mais. Porém, devido coisas novas acontecer, olha, o sábado virou simplesmente um divisor de água para um próximo dia, como que uma virada de página para que um novo viesse a acontecer, porque o sábado é o último dia da semana, sim ou não? Sim ou não? E qual é o próximo dia? É o dia 1º, não tem o dia 8º, é o dia 1º. Ou seja, que a semana começa
de novo. O sábado revela o que então para mim e para você? O sábado revela que Deus está encerrando o ciclo e está iniciando um outro ciclo. Deus está encerrando uma página e está começando uma nova página. Deus está encerrando o tempo e está começando um novo tempo. Deus está encerrando uma oportunidade e começando uma outra oportunidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: meu servo e minha serva, hoje é dia de eu encerrar um ciclo e começar um novo ciclo, encerrar um tempo e começar um novo tempo, encerrar uma história e começar uma nova história, porque vai vir um novo dia, vai vir um novo tempo e vai vir uma nova história para a tua vida. Aleluia, aleluia. É isso que significa para nós. Por isso que na maioria do cristianismo o domingo é o dia do Senhor, é conhecido como o dia do Senhor. Tornou-se um dos principais dias para o cristianismo, o dia primeiro. Nós estamos iniciando uma semana, nós estamos iniciando um novo ciclo, nós estamos iniciando uma nova oportunidade. E era isso literalmente que Jesus queria fazer na vida daquele homem. Literalmente, era o que Jesus queria fazer na vida daquele homem: encerrar um ciclo e começar um novo tempo, e começar uma nova história. Você precisa acreditar isso. Ei, irmão, entenda uma coisa: a luta, a prova parece ser eterna na sua vida, mas ela vai passar. Ela vai passar. Tem dia de entrar, mas tem dia de sair. Tem dia de chorar, mas tem dia também que é para se alegrar. Tem dia de tristeza, mas tem dia de alegria na nossa vida. E você pode entender uma coisa: que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer amém com isso? Pois bem, a Bíblia diz que Jesus ali, olhando para aqueles homens e vendo que ele estava naquela situação, verso de número 8, diz assim, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Olha só, Jesus tinha discernimento do Espírito de um grau tão elevado, irmãos, a ponto de discernir o pensamento daqueles homens. E Jesus viu que o pensamento daqueles homens era um pensamento de julgamento, era um pensamento de apontamento, era um pensamento de traição e oportunidade para ver o que eles poderiam fazer a respeito de Jesus diante da ação que ele ia tomar. Acredite você, irmãos, mas o inimigo tem uma perspicácia tão grande que, por mais que ele não tenha onisciência e não saiba de forma antecipada tudo que vai acontecer, como um ser perspicaz, ele consegue perceber muito bem as coisas. E ele consegue perceber que o tempo de cantar está chegando na minha e na sua vida. Ele consegue perceber as nossas ações, ele consegue perceber as nossas atitudes, ele consegue perceber as nossas palavras, e chega a um ponto até de discernir um pouco até mesmo do que a gente está pensando. Ele consegue discernir algumas coisas com a sua perspicácia, com a nossa ação, com as nossas atitudes. É por isso que eu digo, nós precisamos agradar a Deus com a nossa fé. Porque quando nós agradamos a Deus com a nossa fé e nos aproximamos dele, crendo que ele é galardoador e é recompensador daquele que o busca, Satanás pode estar no teu encalço perseguindo você, vendo os teus passos, os teus pensamentos e as tuas palavras, mas nada disso vai impedir a vitória chegar na tua vida. Nada disso vai impedir a vitória dela chegar na tua vida. Mas Jesus conhecia o pensamento deles, e conhecendo o pensamento deles, disse ao homem que tinha as mãos mirradas: levanta-te e fica em pé. Na onde? No meio. Por que Jesus chamou aquele homem para o meio? Porque ele não estava no meio, ele estava num canto.
ele estava longe, ele estava distante, ele estava escanteado. Jesus convidou ele para vir para o meio, porque o meio significa dizer, está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Ô irmão, você precisa entender uma coisa, o melhor, ainda que perigoso, mas o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, é o lugar aonde Deus opera, é o lugar aonde Deus manifesta. A pergunta que não quer calar é: Jesus poderia liberar uma palavra aonde aquele homem estava, sim ou não? Jesus poderia dizer, aí ó, você que está aí no fundo, você que está aí na última fileira do banco, você que está aí distante das pessoas, Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Mas Jesus fez questão de trazer aquele homem para o meio, para que ele e todos à sua volta soubessem que o propósito de Jesus não é só fazer as coisas e deixar você onde você está, é fazer as coisas, mas trazer você para o centro da vontade dele. Lembra que eu disse que Deus não faz as coisas de forma aleatória, de qualquer forma ou de qualquer maneira? Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus objetivos, Deus tem a sua vontade plena, perfeita e absoluta. E a vontade plena, perfeita e absoluta, ela tem que ser realizada nas nossas vidas. A vontade plena, perfeita e absoluta, ela tem que ser realizada nas nossas vidas. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que às vezes a vontade de Deus vai frustrar a nossa. A gente acha às vezes que a vontade de Deus não é melhor do que a nossa. A gente acha que a nossa vontade está acima e é melhor do que a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos mostra justamente o contrário. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Você pensa coisa boa para a sua vida, sim ou não? Você pensa ou não pensa coisa boa para a sua vida? Acredite, Deus ainda pensa melhor. Você pensa coisa grande para a sua vida, sim ou não? Deus ainda pensa maior. Irmão, aquilo que você chama de grande, você chama baseado naquilo que você entende o que é grande. Agora, quando Deus fala que uma coisa é grande, aí pensa aí. Pensa aí, irmão. Quem já viu um avião aqui de perto? Quem já viu um avião de perto? Quando você vê ele lá no alto, você não tem ideia, né? Do tamanho que ele é. Mas quem aqui já assustou quando viu um Boeing 735 na frente? Você olha assim e fala, nossa, como é que pode, né, um negócio desse tamanho, né, voar? Como é que pode? De tão grande que é. Ou seja, a tua visão tem uma limitação daquilo que é grande. Agora imagine Deus dizendo que uma coisa é grande, irmão. Imagine Deus, se a Bíblia diz, irmãos, que ele se encurva para ver a terra. A Bíblia diz que ele desenrola os céus como uma cortina. A Bíblia diz que as nações são como para ele, como a gota de um balde. Que ele tem todos os nossos nomes gravados na palma da nossa mão. Que a terra é o escabelo dos seus pés. Imagine o tamanho de Deus. E imagine esse Deus dizendo coisas grandes. Sabe para que ele disse isso? Para Jeremias. E sabe quando ele disse isso? Quando Jeremias estava no palácio? Não. Quando Jeremias estava vivendo a melhor situação da sua vida? Não. Quando Jeremias estava no auge do seu ministério, ele falou isso? Não. Ele disse para Jeremias, quando Jeremias estava amarrado de cordas pelos punhos, com lama até o pescoço, dentro de um calabouço, com bichos fustigando o seu corpo ali, aonde Deus vai até ele e diz, Jeremias, clama a mim, Jeremias. Clamar é gritar em alta voz, não é cochichar, não é fazer uma oração em segredo, não, é gritar em alta voz. Para que, Senhor, o Senhor quer que eu grite? Para que, Senhor, o Senhor quer que eu clame? E Deus diz, clama a mim, porque eu vou fazer coisa grande. Aleluia! Deus dizendo que vai fazer coisa grande. Olha aí, irmão, o tamanho e a proporção daquilo que Deus ele vai fazer. A gente pensa grande
e devemos pensar grande, mas quando Deus diz que vai fazer coisa grande, ô irmão, alarga a tua tenda, firma bem as estacas, porque o que está para vir da parte do Senhor é coisa grande, é coisa firme e é coisa que você ainda não sabe. Eu quero que você entenda isso, irmão, que a mão mirrada ali, ressequida, infrutífera, improdutiva, representa áreas da nossa vida que estão dessa forma. A gente se esforça, a gente luta, a gente faz de tudo e parece que não faz nada. Parece que não vai para frente, parece que não prodiga, não progride, não prospera, está mirrada, está ressequida, mas é o tempo, chegou o tempo de Deus trazer você para o meio, chegou o tempo de Deus te convidar, sai de onde está, vem para a minha vontade, cresce mais, eu quero mais intimidade, eu quero mais envolvimento, eu quero mais relacionamento, porque só quando você estiver no meio, no centro da minha vontade, é que eu vou declarar: estende a tua mão, e aquilo que estava morto vai voltar a viver. É isso que nós precisamos entender, irmão. O maior interessado em nos abençoar é Deus, irmãos. Acredite, Deus disse: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. A gente que fica pensando, irmão, que Deus está doidinho para a gente errar, para Ele castigar nós. A gente é que tem essa visão de Deus, que Ele é um Deus mau, que Ele é um Deus carrasco, que Ele está só observando as nossas falhas, para que Ele possa nos castigar, para que Ele possa nos punir. É como eu disse um dia aqui, Deus amava a gente quando era perdido, e tem gente que acha que agora Deus odeia quando a gente foi encontrado. Não, se Deus te amou você sendo ainda pecador, quanto mais agora que você se tornou filho dEle, quanto mais agora que você se tornou filho, irmão. O maior interessado em nos abençoar é Deus. Jesus não poderia deixar a oportunidade de honrar a fé daquele homem que, mesmo em meio à sua dificuldade, resolveu ir para a presença de Deus. E acredite, hoje não. Eu sei que alguns pela dificuldade, mas outros pela displicência. Mas era uma ofensa para o judeu chegar numa sinagoga, no templo, e não ter nada para oferecer a Deus. A Bíblia não diz, mas entendendo a cultura judaica, entendendo um pouco de Bíblia, aquele homem, mesmo com a mão mirrada, se apresentou ou apresentou algo diante de Deus. Porque para ir para a sinagoga tinha que ter oferta, para ir para a sinagoga tinha que ter dízimo, para ir para o templo tinha que ter algo para oferecer em sacrifício. Deus deu uma ordem: ninguém compareça perante mim de mãos vazia. Mão ressequida, mas não estava vazia. Mão ressequida, mas não estava em desobediência. Mão ressequida, mas não estava em rebeldia. Mão ressequida, mas não estava desonrando a Deus. Olha que profundo para nós, irmãos. E às vezes nós estamos em condições e não fazemos. Mas às vezes nós temos posse e não honramos a Deus com aquilo que nós temos. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos ser canal de bênção. Queremos ser abençoados por Deus, mas não queremos ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas. E a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quando a gente recebe, irmãos, nós não nos identificamos ainda com Deus quando recebemos. Sabe quando a gente se identifica com Deus? Quando a gente dá. Por quê? Porque a natureza de Deus é doadora. A natureza de Deus é doadora. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que Deus fez para Jó, é dizer para Jó: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Tudo que eu tenho é meu, Jó. Se você tem alguma coisa, quem apertou o play da criação fui eu. Quem deu a ordem fui eu. Quem começou fui eu. A partir dali, você precisa entender que tudo que vem através de você é porque veio primeiro através de mim. Então, na verdade, irmão, a gente não dá nada, só se identifica com Deus, porque tudo vem dele, é por ele, é para ele e é para a glória dele. E é para a glória dele. Jesus traz um homem para o meio e olha para eles e diz assim, uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar ou matar?
Jesus foi na ferida deles. Jesus foi na religiosidade deles. Jesus foi na interpretação incorreta que eles tinham da lei. Jesus foi justamente no calcanhar de Aquiles deles. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus precisa mexer na ferida para Ele trazer a cura. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de tocar em certas áreas. Ninguém gosta de falar de determinados assuntos. Ninguém gosta de tocar em algumas situações, porque isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso sentimento. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe no mais profundo. Tem assuntos que a gente não quer nem ouvir, que a gente não quer nem relatar. Mas como é que Deus pode tratar se Ele não tiver que colocar a mão na ferida, irmão? Quando você chega com um machucado no hospital, a primeira coisa que eles vão fazer, antes de dar remédio, é limpar o local da ferida. E quem já fez raspagem sabe como é que dói. Mas é necessário, porque está tirando toda a sujeira impregnada, está tirando toda a bactéria, está tirando toda a pedra, está tirando toda a areia. Ei, tem pessoas aqui que Deus está tratando e está doendo, está ferindo, está machucando, mas aguenta só um pouquinho. É Jeová tratando com essa ferida, mas aquele que abriu a chaga é aquele que mesmo liga. Ele tem a cura para as tuas feridas. Aquele homem poderia se sentir envergonhado, Renato. Aquele homem poderia dizer: poxa, Jesus me expondo na frente de todo mundo. Eu já escondo a minha mão para ninguém ver. Eu já escondo o meu problema para ninguém perceber. Eu já fico envergonhado tendo uma deficiência tão visual, tão aparente. E Jesus agora está me expondo. Não é assim que a gente pensa? Deus está me envergonhando, Deus está fazendo todo mundo saber da minha vida, Deus está me humilhando, Deus está me colocando em situações vexatórias. Não, irmão, acredite, se Deus está expondo você, é para mostrar para todo mundo o quanto Ele te ama. É que a gente não entende isso, mas Deus, irmãos, Ele quer que todo mundo entenda e compreenda o quanto Ele tem amor e interesse pela minha e pela tua vida. É por isso que pessoas que não deviam saber estão sabendo. É por isso que pessoas que não deviam participar estão participando. E você dizendo: e agora? O que vai ser de mim? Ei, irmão, para de se preocupar com a sua reputação e começa a se preocupar com a reputação daquele que te chamou. Porque a reputação daquele nunca falha, nunca é envergonhada, nunca erra, sempre será vitoriosa. Por mais que as pessoas critiquem, por mais que as pessoas queiram pegar Jesus de alguma coisa, acredite, o fim é melhor do que o começo. Jesus perguntou para eles, e eles não responderam. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a sua mão. E ele assim o fez, e a mão foi restituída como a outra. Deus, nessa noite, de forma muito clara, está dizendo para nós: eu vou colocar algumas coisas no devido lugar. Eu vou colocar o que está em desordem em ordem. Eu vou colocar algumas coisas que estavam fora do seu devido lugar, peças que estavam em lugares que não era para estar, vou eu encaixar e colocar as coisas no seu devido lugar. Uma vez eu disse que Deus é Deus de rebuliço, e publicamente eu fui repreendido por um pastor, dizendo que rebuliço significa bagunça, significa baderna, e que Deus não faz rebuliço. E eu fui na Bíblia, no livro de Ezequiel, e a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos e separados, cada um do seu corpo, da sua estrutura óssea. Mas de repente, quando Deus deu ordem para o profeta profetizar, a Bíblia diz que veio um ruído e um som, e houve um reboliço. Por quê? Porque o reboliço do diabo é para tirar as coisas fora do lugar, mas o reboliço de Deus é para colocar as coisas no devido lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Ô irmão, você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer nessa palavra.
Você precisa ter a certeza do que Deus está falando aqui nessa noite, porque eu creio que Deus, Ele está operando nessa noite, mudando a página, mudando o ciclo, mudando a trajetória, mudando a história, para que o nome dEle venha a ser glorificado, amém? Vamos adorar a Deus, porque Deus está presente aqui nessa noite. Enquanto elas vão adorando a Deus, nós vamos orar, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, e nós vamos declarar toda a vida de Deus, tudo aquilo que Deus precisa e fará em nossas vidas. Você que está com alguma área da sua vida, que está na mesma condição que a vida desse homem estava, ressequida, infrutífera, travada, impossibilitada, Deus operará grandes coisas, porque essa palavra foi liberada, e você precisa crer nessa palavra nessa noite.